Salve, meu irmão querido, seja bem-vindo. Vamos juntos, querido. Vamos falar da segunda divisão do Campeonato Paraibano nessa reta final, 10ª rodada. Lembrando que a partir da próxima semana os jogos acontecerão naquele formato mata-mata, ainda sendo realizados, a expectativa pelo menos é essa, lá na Toca do Papão em Sapé, e lá no Portal T5 você tem as informações completas sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Lembrando que hoje tem jogo importante pelo Grupo B. No Grupo B a situação já está de certa forma definida, né? Já temos o Serrano rebaixado, hoje jogam Sabugi e Picuiense e amanhã Queimadense contra o Serra Branca. No domingo, os jogos movimentam a tabela. Você está vendo aí a tabela de classificação do Grupo B. Pode colocar até aqui no telão, meu diretor. Por gentileza. Aí, portanto, o Grupo B. Líder a Queimadense, 18 pontos. Segundo, o Serra Branca, 15. Picuiense, terceiro, 9 pontos. Sabugi com a mesma pontuação. Serrano já rebaixado. A briga boa é no domingo, para a gente definir a última vaga dos classificados às quartas de final. Femar e Spartax. Quem vencer, rebaixa o adversário. Nesse momento, a gente tem ali o Spartax ameaçado. Spartax na 5ª posição com 6 pontos. No domingo também teremos Desportiva Guarabira e Confiança de Sapé. Confiança já atestou a classificação à próxima fase em primeiro lugar. Tem inclusive uma ótima campanha. Confiança de Sapé vai enfrentar a Desportiva Guarabira, que é a segunda colocada. E lembrando que nessa rodada Peri Lima folga pelo Grupo A. Os jogos continuarão acontecendo na Toca do Papão em Sapé. A Toca do Papão, inclusive, né, já recebeu tantos jogos esse ano que passou os estádios Almeidão e Amigão no volume de jogos. A Toca do Papão está entrando já para o seu 34º jogo do ano. Nossa. Ou seja, é muito jogo. Não sei como é que o gramado lá da Toca do Papão ele está suportando todo esse volume. Mas a segunda divisão, a gente sabe, está acontecendo na Toca do Papão porque os outros estádios estão vetados pelo Ministério Público da Paraíba. E a Federação Paraibana de Futebol sinalizou, por incrível que pareça, nos últimos dias que a final do Campeonato Paraibano da segunda divisão pode ser realizada fora da Paraíba. Ou seja, quem entrou no radar aí nesse caso foi a Arena de Pernambuco, em Pernambuco. A imprensa, de certa forma, não entendeu essa posição, mas a gente vai seguir aguardando e na expectativa para a liberação dos nossos principais estádios. Nesse fim de semana, além desse momento decisivo na segunda divisão do Campeonato Paraibano, a gente tem as eleições no Botafogo. E o detalhe, Flávio, é de que apenas uma chapa, o Botafogo inclusive publicou essa informação lá no seu site oficial, apenas uma chapa com 50 sócios se candidatou às eleições do Conselho Deliberativo do Botafogo. Essa é a nota que o clube divulgou lá no site oficial. O que acontece? Essa eleição vai acontecer no dia 9, no domingo, e aí, tendo apenas uma chapa, o novo presidente do Botafogo não vai ser escolhido numa votação direta dos sócios, né, os sócios aptos a votar. Será escolhido por aclamação, afinal de contas, tem apenas uma chapa disputando, portanto, agora as eleições no Botafogo. A ideia, com o cenário que se monta, é de que o próprio Alexandre Cavalcante, que já admitiu poder, sendo ele unanimidade, poder assumir esse cargo de presidente por mais um biênio lá no Botafogo. A gente vai seguir aguardando para saber o que é que acontece. Esse momento, portanto, estão convocados aí os 50 sócios dessa chapa para irem lá e votarem nas eleições do Conselho Deliberativo. O Botafogo é gigante, precisa mesmo de uma força, de uma sacudida para que possa brilhar no cenário nacional, né, Cristiano? Pois é. O mais rápido possível, né? Essa é a nossa expectativa, verdade, né? Verdade. Falando do Campeonato Paraibano Feminino, a gente tem noticiado, né? A gente noticiou, melhor dizendo, nos últimos dias, que a competição começaria neste sábado. Mas um documento circular da Federação Paraibana de Futebol, assinada pelo Gustavo Trindade, que é o diretor de competições, confirmou o adiamento em uma semana. O Campeonato Paraibano Feminino, que conta com 10 clubes, Botafogo e VF4, que são os dois favoritos, inclusive em grupos distintos, vai começar no dia 15 de outubro. Ou seja, sábado esse, a 8. Está aí, portanto, o documento a circular, assinada, datada ali, melhor dizendo, no dia 5 de outubro de 2022, pelo Gustavo Trindade, que é o diretor de competições da FPF. É mais um impasse, né? O futebol feminino precisa ser respeitado, precisa ser tratado com profissionalismo em todas as instâncias. Você que está aí acompanhando a gente, você que acompanha aqui o Povo na TV, a gente fala sempre do futebol feminino porque a gente entende da força que o futebol feminino tem, não só em relação a marketing e tal,
também das torcidas. Cada vez mais as torcidas estão prestigiando o futebol feminino e é importante que a gente traga essa informação. A gente lamenta o fato de ter sido adiado, mas se for para o bem, se for para uma coisa melhor, para que aconteça de fato, a gente apoia. Mas pois tem que dar todo apoio, né? Não temos justificativas com relação a esse adiamento, mas os clubes estão naquela, né? Saem se preparando, é uma semana a mais para preparar as meninas e a gente vai seguir aguardando para ver o que acontece com relação à divulgação da tabela básica, porque a Federação Paraibana de Futebol ainda não divulgou essa tabela, que é onde tem ali todos os detalhes dos jogos, locais onde vão acontecer. A gente vai seguir nesse aguardo e trazer para você aqui no Povo na TV. Vamos falar de coisa boa, agora coisa bacana, isso porque a Unifacisa venceu o torneio Integração Basquete. A competição aconteceu durante esta semana, né? Competição de tiro curto, é como se fosse uma espécie de pré-temporada da primeira linha do basquete brasileiro, e aí a Unifacisa recebeu equipes importantes como Minas, como Fortaleza, jogando na Arena Unifacisa. Lembrando que ontem veio o título, né, da Unifacisa, depois de vencer o Minas por 90-76. Não é fácil o Minas, não, hein? que já venceu o torneio Integração lá em 2019. E aí a gente tem um trabalho de base muito bacana sendo realizado na Unifacisa, que vem se modernizando e representando a nossa Paraíba no basquetebol. Cada vez mais, né? E a gente vê que esse tipo de torneio tem projeção nacional e mostra mesmo a força do basquete que o pessoal gosta e eu adoro assistir. Na quadra é maravilhoso, né? Muito dinâmico, né? Sobretudo o jogo da Unifacisa é muito bacana mesmo da gente acompanhar o jogo. Ontem teve, inclusive, transmissão pela internet. Foi bacana de acompanhar alguns momentos a Unifacisa. Vamos finalizar agora falando do João Pessoa Espectros. Nesse fim de semana tem a final da Conferência Nordeste no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O João Pessoa Espectros vai encarar o Recife Mariners e chegou a uma conclusão por parte do Ministério Público com relação ao local. Tá aí, portanto, descrito para você, Vila Olímpica Paraíba. O jogo estava agendado inicialmente para o Almeidão. O Ministério Público seguiu com aquela condição de vetar a praça esportiva por conta de algumas obras que estão sendo realizadas. E aí o João Pessoa Espectros confirmou a transferência desse jogo, que vai voltar a acontecer na Vila Olímpica Paraíba, que é sempre a casa do Espectros. 2 da tarde, próximo domingo. Vendidos de forma antecipada a R$15. Para quem for comprar na hora é R$30 a inteira e R$15 a meia entrada. Vamos torcer mais uma vez pelo Espectros. Bora, vamos prestigiar. Já venceu o Mariners recentemente, quem sabe uma outra vitória com folga pra gente acompanhar. E agora, meu amigo, sextou, né? Sextou. E ó, segunda-feira você volta para trazer toda a movimentação aí. Vai ter jogo importante. Jogo importante, definição eu imagino, da segunda divisão. Tem muita coisa bacana. O time que perde está rebaixado. Tudo isso ele vai trazer na segunda-feira aqui no Povo na TV. Seja sempre bem-vindo, viu, Cris? Tamo junto. Sempre muito bom ter você aqui junto com a gente. Tá chamando ali, tá? Vem, tá bom. Camarãozinho. Vai lá, cuida. Valeu. Vamos mudar de assunto, gente. Vem pra cá.